Muito louco, assim, né? Porque eu vi sempre dois polos, né? Eu vi a minha família conquistando coisas por meio do trabalho. Então eu já percebi que, desde logo de infância, que o trabalho é o único caminho. Na verdade, o trabalho que enriquece. Mas também vi o lado mais predatório de você ter o seu negócio próprio. Aquela coisa de você trazer os problemas sabe, era mais um ambiente familiar. Meu pai trabalhava com meu avô, depois eu comecei minha carreira, todo mundo sabe que eu comecei minha carreira trabalhando na empresa familiar também, que meu avô me chamou para trabalhar um pouco com ele. Foi onde eu fiz a minha grande faculdade, né? Minha experiência era moleque, eu tinha 17 anos, ele me chamou para trabalhar com ele. Depois que eu decidi, enfim, seguir meu caminho com 20 e poucos anos, que foi quando a gente se envolveu na venda direta, mas... Sabe aquele lance de você trazer o trabalho para dentro de casa, você às vezes discutir com a família por conta de trabalho. Então eu vi essa dificuldade, eu vi os altos e baixos. É muito louco, porque eu tenho algumas passagens quando eu era criança que naquele momento. Hoje eu entendo, mas e isso eu não sei se foi uma sabedoria, porque eu tenho algumas passagens assim marcantes assim na minha cabeça. Se meu pai tá ouvindo aqui, nem sei se ele sabe que eu sei, mas algumas discussões que eu ouvi. Sabe, algumas paradas eu falei assim, caramba, cara. Mas também algumas passagens que hoje fez sentido pra mim e eu não sabia que eu tava vivendo. Por exemplo, eu lembro eu tinha uns 8 anos de idade. Meu pai, eu lembro, cara, meu pai e minha mãe me chamaram pra conversar com eles e falaram assim, ó, a gente vai morar com a vovó e com o vovô um tempo. E porque o papai e a mamãe eles estão com alguns planos e pra esses planos vai ser fundamental agora a gente morar com o vovô e com a vovó. Gostei, planos, Eu não acho... falou problemas. falou planos, eu e o papai. Planos, bom. A gente tá revendo alguns planos nossos. E faz parte desses planos a gente ficar um pouquinho com o vovô e com a vovó. Topa? E eu achei incrível, porque você conhece minha avó, cara, né? Minha avó, aquela típica avó de todo mundo, cara. Aquela avó que faz bolo... neto. Que faz bolo de cenoura e que tal, e que vão fazer uma comidinha pra você, que vai parir com os netos, cara. E assim, aquela bem vó brasileira típica, assim, né? Que é uma segunda mãe, também puxa a orelha e tal. Se bem que minha avó é um... Não puxa a a minha orelha. avó... Não, minha avó sempre dá conselhos sábios, assim, né? O jeito da minha avó sempre dá conceito. Abre teu Ela olho. sempre dá, né? E aí eu fui morar com os meus avós, cara. E fui morar com os meus avós, a gente morou no sótão na casa dos meus avós, até que a gente voltou lá esses dias, né? Minha avó mora na mesma casa que ela mora ainda. E o sótão é muito louco. Quando eu era criança, parecia que era maior, né? Porque você sabe aquelas coisas, quando Sim. você volta pra um lugar que você era referência é criança. diferente. É, porque eu era menor. E eu voltei lá E vocês aí- moravam em 5. A gente morava em 5, cara. Que eu tenho minhas 2 irmãs. E resumo da história. Meu pai tinha quebrado de um negócio que ele fez e não deu certo, cara. Ele tinha quebrado, ele teve que vender casa pra pagar as contas. Eu acho que é a realidade de muita gente que tá ouvindo esse podcast, que teve seu próprio negócio, ou que experimentou, ou na pele, ou no pai, ou na mãe. E aí, só que pra mim foi um momento de muita alegria, assim, cara. Foi um momento de muita alegria e eu vi meu pai recomeçar, cara, do nada, aquela coisa, vambora, vamos começar de novo. Eu não percebi isso. Eu era criança. Pra mim era, pô, a festa da bagunça. Morar com a avó, festa da bagunça. Vai ser domingo todo dia. Aquele lance. Mas, então, eu acho que o que eu mais percebi que foi por fruto do teu trabalho, você vai conseguir onde você quer. Eu acho que esse foi a maior passagem que vendo E foi os isso que você meus acha pais... que te fez querer continuar empreendendo. É, porque meu avô é aquele tipo cara, sabe aquele cara que era o primeiro a chegar na firma, o último a ir embora. Eu tive sempre essa referência. O meu pai sempre trabalhou demais. Então eu sempre tive essa referência que o trabalho que vai Você te sempre enriquecer, gostou de cara. ser Zé Pastinha? Isso. Era seu apelido, não era? Cara, eu sempre gostava. Meu pai chegava com a maletinha dele de trabalho, eu achava um máximo, cara, você ter uma pastinha de trabalho e você sair pra guerra, pra trabalhar e pra você conseguir os seus objetivos. Porque eu acho que eu meio que entendi que as coisas se conquistam por meio do trabalho. Muito cedo eu peguei essa. Que às vezes a gente tem filhos, a gente você tem que contar uma história lúdica de como é que ganha dinheiro. Você tem que assim, ó, então você ganha dinheiro dessa maneira, assim que se compra as coisas. Então você tem que uma parte lúdica. E eu não sei se for observação, aí eu não sei o que foi exatamente, mas eu percebi, tipo, muito cedo mesmo, tipo, coisa de 5, 6 anos que, caramba, entendi. É trabalhando que se compra uma casa, é trabalhando que eu posso comprar um brinquedo, é trabalhando que eu posso conquistar as coisas pra mim. Eu peguei isso, então eu falei assim, quero trabalhar, porque eu quero conquistar as coisas. E esse espírito meu, sabe, sonhador, aí somou ainda mais, sabe? Um cara que gosta de desafio. Eu não sei se também, ao longo da minha personalidade, eu gosto muito de desafio. Gosto muito, cara. Uma coisa que eu mais gosto é você falar, duvido. Ah, não fala duvido. Me ajuda isso. Tem gente que atrapalha. E, enfim, eu aprendi muito essa parada.
E uma coisa interessante, que você veio, né, era uma coisa que sua mãe não queria, que você entrasse na empresa familiar, justamente por toda essa questão de ver briga e tudo mais, e às vezes não saber separar as coisas. E acabou que você foi pra lá. Pra quem não sabe, o Caio nunca foi aceito numa entrevista de emprego. Então eu acho isso muito interessante. Tem porque às ódio vezes... na minha cara isso, né? Mas eu vou te falar que a gente É legal falou... contar isso pra não, turma. mas a gente falou isso Onde a gente falou isso? em algum lugar. E o que eu recebi de mensagem, Foi em lugar público que a gente falou isso? eu acho que foi em algum podcast, alguma passagem. Algum podcast de alguém? E eu recebi muito feedback de mãe, de pai, desesperado, porque fala assim, cara, meu filho não consegue nada, não passa em nada, e às vezes acha que o filho não tem futuro. E aí vê a quantidade, sabe assim, de coisas que você fala assim, meu, calma, tá tudo bem, meu filho ainda tem futuro, ainda dá pra servir pra alguma coisa. Essa passagem foi interessante, sim, pra mim, porque eu discuti com meu pai. E, assim, coisa de casa, a gente tava em casa, trabalhar com família, quem trabalha com família agora vai se identificar um pouco comigo, tem um desafio extracurricular, por quê? Porque você mora com quem você trabalha. Então, às vezes, pra você ver, fala de, às vezes, trabalho toda hora, e foi uma coisa nada a ver, tipo, sei lá, eu deixei cair alguma coisa, eu deixei a toalha molhada em cima da cama dele, eu peguei alguma coisa e não devolvi, uma coisa pessoal. Ele te mandou embora. E aí, a gente discutiu, ele me mandou embora. Ele me mandou embora. Tinha, sei lá, 18 anos também. Na firma, puta, eu era assistente, eu ajudava no que eu podia lá, então não tinha grandes responsabilidades naquele momento. Eu tinha acabado de entrar, tipo, fazia tipo 6 meses. E minha mãe tinha essa preocupação de trabalhar com família, por quê? Porque tem esse desafio extra, assim, né? Mas eu quero chegar na questão importante que eu queria Mas falar. você não queria falar desse negócio da entrevista? Não. Eu acho legal, deixa eu contar essa Então parte. vai, fala. Tá? E aí falei, beleza, aí eu falei assim, cara, eu sempre tive estratégia, eu sempre quis ter o meu próprio negócio. Ou ter o controle do meu próprio caminho. Sempre quis. Isso é isso. Eu falei, cara, uma hora eu vou achar. Eu sabia que quando, por exemplo, no começo da minha jornada, não era trabalhar com meu avô nem nada. Eu vi isso porque, só uma coisa aqui pra turma, eu sempre gostei do meu avô. Eu gosto. Era aí que eu queria chegar. Então, meu avô sempre aquele cara, não sei a quem tá aí, sabe? Quando você tem, puta, a gente tem uma química, ele é palmeirense roxo, ele me levava no estádio, ele gosta de futebol, a gente vê futebol junto, e ele dá risada, ele tem esse mesmo espírito engraçadão que nem eu, sabe? Animado, ir pra frente, e a gente tem uma conexão muito legal, então... É isso que eu queria te perguntar. Por que acontece? Quando a gente entra numa jornada de trabalho, normalmente a gente não sabe onde a gente tá se enfiando. Você tá com 18 anos de idade... Você vai caindo onde dá, você quer sobreviver, você quer aprender a fazer dinheiro e tudo mais. Eu fui fazer RH, você caiu na empresa do seu avô e tudo mais, aí teve essas passagens que você não passou emprego. E chega uma hora que as pessoas têm a necessidade de quebrar um ciclo. Algumas demoram muito Só que tempo. são parentes, pra eu não perder essa história. E aí, quando ele me mandou embora, eu falei, bom... Não tem vergonha nenhuma, eu vou arrumar um emprego em algum lugar. Porque eu queria ter o meu negócio. Só que eu não tinha grana, porque foi muito rápido, assim. Tipo, meio que entrei, eu fiquei tipo uns 4 meses, a gente brigou, meu pai me mandou embora. Então não tinha grana. E na época, puta, eu lembro, eu ganhava um salário, tipo, eu ganhava R$300. R$250. Tô falando isso nossa senhora, tô falando isso há 18 anos atrás. Um pouquinho mais. Caraca, tô ficando velho. E aí eu fui arrumar emprego. E aí peguei o currículo, lembra? Não sabia nem montar um currículo. Sua mãe fez seu eu falei, currículo. mãe, como é que se monta um currículo? Não sabia nem como que coloca num currículo, coloca foto, não coloca foto, não sabia nem montar currículo. E aí minha mãe me ajudou a construir um currículo, e aí eu lembro que eu fui em shopping, entreguei em loja de shopping, pra ser vendedor de loja de shopping. Eu lembro até porque eu nem sabia onde que entregava, ia nas lojas, até que eu descobri que não é na loja, você tem que terminar a administração do shopping. E aí fui chamado para fazer entrevista em um banco, que hoje não existe mais, foi comprado por um outro banco. E aí fui fazer numa emissora de televisão. A gente falou isso no Tito. Foi no Tito, né, Foi. velho? Foi no Tito. E aí, enfim, não fui contratado, ninguém acreditou em mim, eu queria trabalhar com vendas. Lá, perderam, hein? Perderam. Mas como que às vezes, né, as pessoas... Porque eu não tinha nada no meu currículo. Eu lembro quando eu ia preencher o currículo, na hora que eu peguei meu currículo, eu falei, cara, aqui não tem nada. Tipo, tinha escola, basicamente, Você rezava assim. pro seu endereço ser cumprido pra gastar 2 linhas. As pessoas compraram, qual que era a tua experiência? Trabalhei com meu avô aí uns 4 meses e fui mandado embora. Por quê? Porque deixou a toalha molhada em cima Não da tinha cama. nada, mas eu tinha um desejo, assim, aquele é um dos maiores erros do mercado, né? É contratar por competência. Mas manda embora pro comportamento. Quando você contrata pro comportamento, cara, eu tava sedento pra fazer acontecer, cara. Eu só precisava de um instrumento, eu só precisava de um veículo. Eu falei assim, só me mostra o caminho que eu vou fazer, o que precisa pra chegar lá.
Então, por isso que eu valorizo muito, assim, sabe? Quando alguém tem um comportamento, tinha fome, nossa, eu trago um jeito pra essa pessoa ficar perto de mim. Porque o E resto aí você aprende. foi trabalhar na fábrica junto com o seu Sim. avô. Só que você caiu lá, né? Por falta de opção Uhum. e também por opção. Uhum. E assim, isso não acontece só com você, acontece com todo mundo. A gente vai saindo no meio do caminho das coisas, a gente vai, né, se enfiando nas profissões, porque a gente quer sobreviver, a gente quer fazer alguma coisa, a gente quer fazer acontecer. Só que a gente sabe quando o nosso coração vibra com aquilo que a gente faz, ou quando a gente faz aquilo porque eu preciso fazer aquilo. Uhum. Eu sei quando foi o seu momento que você teve esse, cara, não é aqui que eu quero ficar. Uhum. Mas eu queria que você compartilhasse como foi, como que você teve a coragem, porque muita gente que está escutando a gente, talvez está passando por esse ciclo de eu não gosto do que eu faço, não quero estar aqui, e como é que eu sei que é a hora da mudança? Cara, assim, o primeiro passo da mudança é o reconhecimento, né? Quando você reconhece já isso, não adianta você adiar o inadiável. Ou você vai viver uma vida muito amarga, né? Quando você, por exemplo, você não suporta o que você faz, mas você aprende a tolerar. Cara, eu acho isso muito... Você aprende a se aplicar uma anestesia que para te manter ali na sobrevivência sobre aquilo que você faz. Então, eu percebi que ali na hora... Eu sou muito grato. Tem alguma coisa, né? Quando você é muito grato por tudo que você aprendeu, mas eu falei, cara, não é aqui meu lugar, cara. Não é aqui meu lugar, eu quero pavimentar minha própria história. E eu comecei a caçar oportunidades. Foi quando eu comecei a vender direto. Eu tinha 23 anos, mais ou menos, né? 2010 para 2011. 23 anos, e o modelo fez muito sentido pra mim. Falou assim, cara, é aqui, cara, que eu vou construir meu caminho. Só que é muito duro você largar uma rua que tá um pouco mais pavimentada, Pronta, né? E pronta, pô, tudo mais, era uma empresa de segurança. família, era uma coisa que, entre aspas, eu tinha uma certa estabilidade, né, porque, e tudo mais, já tinha um caminho que, se olhando ali, poderia fazer um pouco mais sentido, talvez alguma pessoa, pô, o Caio vai ser o avô dele do futuro, mas isso era uma coisa que eu não queria. Ainda mais quando ele teve um infarto na sua frente. Porque foi ali que aconteceu, né, então meu avô infartou na minha frente, e foi muito forte essa cena pra mim. Aquela cena me tirou do piloto automático, amor. Eu lembro até hoje, quando... Foi em 2008, cara. Quando teve aquela... Se eu não me engano, foi 2008 ou 2009. Agora eu não vou lembrar exatamente o ano. Mas quando teve aquela crise lá nos Estados Unidos, e aí a famosa marolinha, que as montadoras no Brasil pararam, a gente, enfim, vendia pra esse segmento... E aí, nossa, cancelamento de pedido, faturamento despencou, meu avô, responsabilidade, tinha funcionário, aí aquele estresse todo, meu avô caiu. E ele teve um infarto na minha frente. Eu tava lá, cara, na empresa. Eu nunca tinha visto alguém passar mal na minha frente. Nunca, cara. Sabe assim, passar mal no sentido de, tipo, infarto, uma coisa... Mal mesmo. Mal mesmo, não é que eu tive uma tontura e caí. E eu não sei se quem tá ouvindo ou vendo a gente aqui já presenciou alguém ter uma coisa assim mais... que é chocante, assim, a cena. E a minha combinação é muito forte, que a primeira pessoa que eu vi foi um cara que eu admirava muito, cara. Era meu avô, que é uma personificação meio que um super-homem ali. E você tava seguindo o caminho dele. E aí eu falei, cara, que loucura. Não que existe ausência de estresse, assim. Problema a gente vai ter, todo mundo vai ter e tal, mas fez eu repensar se vale a pena. Eu acho que não importa se você tem desafios extremos. Mas quando você tem desafios extremos num caminho que você fala, aqui não vale a pena. É aquela coisa, eu acho que o Joel fala uma frase que eu acho que encaixa, né? É incrível subir uma montanha, mas nem toda montanha vale a pena escalada. Então é saber certo, pô, eu posso me machucar nessa montanha, pô, pode dar um puta trabalho, pode ser que eu infarte lá na frente, mas é a montanha que eu quero subir. Essa montanha faz sentido pra mim. Por essa montanha eu faço, cara, o meu melhor. Não era a minha montanha. Então, tipo, eu não sabia explicar assim naquela época, mas era exatamente assim. E aí fez eu começar a olhar pro lado, né? Como você sabe que a tua carreira já não serve mais, o teu caminho já não serve Começa mais. a olhar pro lado. Como a gente brinca no casamento, né? A gente, às vezes, uma pessoa vem se aconselhar com a gente. Eu falo, cara, quando você começa a olhar pro lado, é sinal que o seu relacionamento é uma merda. Quando você começa a olhar pra mulher do lado, pro homem do lado, começa a imaginar você com o outro lá, ou a outra ali. Você vê que a tua decisão tá estremecida e você precisa fazer alguma coisa. Então eu comecei a olhar pro lado. Comecei a olhar pro lado, e aí encontrei a venda direta em 2010 para 2011 e falei, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Muito bom.